Fala galera, você está em Dioramas Review, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Bom, finalmente eu assisti Cavaleiro do Zodíaco em live action. Cavaleiros do Zodíaco, o início. Bom, abrindo um parênteses aqui, lembrando que é a minha opinião sobre o filme, né? Teve gente que amou o filme, teve gente que odiou, falou que é o pior filme que já assistiu, teve gente que falou que é intermediário. Aqui é a minha visão do filme, tá? Bom, não sou nenhum especialista em falar sobre filmes, né, dar review de filmes, mas talvez até seja interessante para vocês, porque aqui é uma visão de fã, né? Alguém que acompanhou a obra desde criança, né, acompanhou o mangá, os animes, então é alguém que conhece sobre a obra, correto? Você pode concordar comigo, né, sobre a minha opinião ou discordar, fique à vontade, lembrando que aqui é a minha visão do que eu achei, a minha experiência dos Cavaleiros Zodíacos live action, então você pode ter tido uma experiência diferente, tá? Bom, aqui eu vou fazer um vídeo só sobre isso, então vou falar sobre elementos que aconteceu no filme, tá? Sem me preocupar se é spoiler ou não. Então, se você não quiser saber desses elementos, veja esse vídeo depois que você assistir o filme, tá? Recomendo você assistir o filme primeiro. De qualquer forma, aconselho você assistir o filme no cinema, né? Lembrando que é aquele negócio, né? Se a Toei vê que o Cavaleiro Zodíaco ainda dá dinheiro, ela vai perceber, pô, isso aqui dá dinheiro, hein? Então vamos produzir mais coisas aqui referente a Cavaleiro Zodíaco. Aí pode ser filme, pode ser outro anime, pode ser animação aí de The Next Dimension. Então é importante que você financie a obra, né, vendo no cinema. Se você vai ver de qualquer jeito, eu vou ver de qualquer jeito, né? Mesmo sendo ruim ou bom. Então, pelo menos vá no cinema, tá bom? Se você vai se arrepender ou não, aí eu já não posso saber, tá? Vamos lá, as minhas considerações, tá? Cheguei lá com a mente aberta, galera, eu sou mente aberta. Eu assisti tudo sobre Cavaleiro Zodíaco e da maioria das coisas eu gostei, né? Soul of Gold, amei. O desenho dos Cavaleiros Zodíaco da Netflix eu também gostei muito, além de eu ter críticas sobre o desenho, mas eu gostei muito da segunda temporada, então nem se fala. Então eu costumo sempre chegar, né, de mente aberta para ver o filme. Foi a mesma coisa que eu fui lá. Então, provavelmente eu achei assim, cara, eu vou gostar. Independente, é sensei, eu vou gostar. E no começo do filme já mostra algumas cenas de ação que eu achei muito legal. Já vendo que o roteiro, no começo, assim, já era muito diferente do que, né, a gente já conhece a obra, já era bem diferente. E eu já fiquei meio assim, né, mas pelo trailer já dava para ver que era diferente, né? Mas foi para um caminho totalmente nada a ver, né, da obra original. E aí mostrou a luta lá do Cassius. E, cara, no comecinho dá para ver, né, algo muito acelerado no roteiro para poder dar motivação aos personagens, né, para poder se desenvolver a história. Eu acho que as lutas foram um ponto forte, mas o roteiro foi muito acelerado. É praticamente um roteiro novo que pega alguns elementos básicos de Cavaleiro Zodíaco. E como o roteiro é muito acelerado, né, não há motivação para tudo que está acontecendo. Por exemplo, o Cassius aceitou a entrar numa organização lá que, no caso, é criminosa, né, que é a corporação lá da Gruard. Aceitou porque tem muito ódio do Seiya, porque o Seiya brincou com ele lá na luta e apagou o cigarro dele, então, eu quero matar o Seiya por causa disso. Galera, quer matar o Seiya, né? O cara quer cometer um assassinato, porque o Seiya brincou com ele lá na luta, né, no ringue e apagou o cigarro dele. Porra, entendeu? As motivações são muito rasas na maioria dos personagens, até o próprio Seiya. A explicação para ele, né, sobre a Athena é muito rasa e ele já vai com sangue nos olhos defender a Athena que acabou de conhecer. E aí, né, daí o Seiya é convocado, né, pelo Alma Kido, né, que é o Mitsumasa Kido, mas trocou de nome para ficar americanizado, e é convocado por ele, aceita aí o que tem que fazer e vai para uma ilha onde essa ilha tá a Marin lá sozinha, não se sabe porquê, não tem explicação, a Marin tá lá sozinha numa ilha que nem sei onde fica, não foi falado no roteiro.
E aí que tá um dos grandes baixos do filme, na minha opinião. Foi muito arrastado essa parte. Nossa, ficou muito lento. Para mim, a parte do treinamento ali foi onde me tirou um pouquinho da paciência de falar, meu Deus do céu, cara, o filme não se desenvolve. E aí temos um ponto que, nossa, chega a ser ridícula a forçação de, ó, o filme todo tá ruim, mas vamos agradar o fã, né? Toma aí um biscoitinho aí. Que é a roupa de treinamento do Seiya. Ela não tinha que estar no filme, não tinha o porquê estar no filme, aquela roupa, né, de treinamento, né, uma roupa que parecia uma roupa grega, né, que é aquela bege com partes da armadura de treinamento. Ela simplesmente aparece sem motivo nenhum, mas em menos de um minuto ela desaparece, né? E aí acabou. Eu acho que os produtores fizeram essa roupa só para colocar no cartaz. Aí botaram ela rapidinho ali no filme para usar como elemento ali de algo referente ao treinamento do Seiya, né? Só que ele nem treinou com essa roupa, essa roupa apareceu aí por mágica e um minuto depois desaparece. Então é algo totalmente sem explicação, né? Uma coisa sem explicação também que a gente ficou é que apareceu no começo ali um cara cabeludo, no começo ali do filme onde o Seiya vai ser recrutado, né? Depois da luta ali com Cassius, aparece um cara cabeludo e aí depois ele dá uma... Existe uma cena especial para esse cara cabeludo. Essa cena especial prometia alguma revelação que nunca aconteceu, né? Talvez seja gancho para continuação, né? Lembrando que esse filme é o início, então pretende ter uma sequência, né? Então, será que esse grande mistério aí do cara cabeludo vai se desenrolar no próximo filme? Porque não apareceu nada. O cara aparece no começo do filme, tem uma cena especial para ele, né? E nunca mais o cara volta no filme. E falando sobre personagens, né? O Seiya, ele até que é carismático, eu gostei até dele, né? Eu acho que é o melhor ator aí do filme, né? Com algumas piadas leves assim, mostrando que o Seiya, né, é uma pessoa divertida, ele é carismático. Eu acho que foi um ponto alto aí do filme que trouxe alguns elementos cômicos para o personagem. Outro personagem que ficou muito bom, cara, aí, o que foi o Tatsumi, que agora eu não me recordo do nome dele em inglês. O cara simplesmente sola vários Cavaleiros Negros, né? Cara, o cara ficou muito bom, realmente, ele foi... Eu achei que ele foi bem explorado, tem um potencial bom aí na franquia, e realmente o Tatsumi me surpreendeu, eu achei que ficou bacana. Só que eu acho que valorizou tanto ele que eu me pergunto, será que o cara será que o C precisa de armadura para conseguir lutar contra os guerreiros negros, né? Porque o Tatsumi solou uns 5 ali, só precisou de uma pistola. E vamos para a luta do Ikki e do Seiya, né? Quando o Seiya finalmente aí pega a armadura, que com certeza é o pior ponto do filme, é a armadura. Gente, a armadura do Seiya... O do Ikki, no filme, ficou muito bom, tá? A armadura do Ikki no filme ficou muito bom. Agora do Seiya não deu para engolir de jeito nenhum. O cara veste a armadura, a gente tem aquela empolgação de, finalmente vestiu a armadura, né? Mas quando olha melhor, não consegue engolir aquela armadura, cara. É muito ruim. A asinha no ombro... Cara, o design da armadura é péssimo, não gostei de forma alguma, tentei, né, de ver de uma forma que fique legal para ser apresentado no filme, mas não ficou. Chega a ser discrepante quando a luta do Ikki e do Seiya acontece. A armadura do Ikki é muito mais bonita aí, né? E a do Seiya tá tipo muito nada a ver. Então chega a ser discrepante, mas é algo que a gente já via desde o começo, né? Talvez o ponto que mais me deixou decepcionado é quando o Seiya, né, faz o golpe lá e sai alguns meteoros. Aí eu falei, ué, tá bom, né? O cara fez assim e saiu alguns meteoros. Beleza. Ele não falou nada, só fez assim, tudo bem. Aí teve uma hora do momento da luta em que o Seiya se concentra, né? Traça a constelação dele, atrás dele aparece a constelação de Pégaso. O cara vai gritar agora, né? Aí chega e faz
Mano, não sai o meteoro de Pegasus, cara, não sai. Aí o Ikki vai lá e corresponde com, né, sai uma fênix dele, faz aquela pose lá, toda maneira dele, e sai uma fênix e um poder de fogo. O cara não grita, Ave Fênix. Cara, eu acho que de longe foi o que mais decepcionou o público. É não ter o grito do poder. E isso é geral, tô vendo uma reclamação aí imensa sobre isso, né? E realmente, pô, não tem explicação do porquê não teve isso. E aí, para concluir, né, o roteiro não entrega, do começo ao fim, não entrega algo legal. A gente vê o filme assim, tudo que está acontecendo ali não tem uma explicação muito forte, né? Os personagens não tem uma motivação muito grande, né, para que aquilo está acontecendo. O filme nos entrega algo morno, né? Eu particularmente, cara, eu tentei assim, caraca, vamos ver o filme aqui, eu vou gostar independente. Cara, infelizmente eu saí dali decepcionado. Bom, foi na intenção de, né, foi numa baixa expectativa e, né, mas ainda na esperança de me surpreender. Não me surpreendeu muita coisa, né? Eu acho que eu gostei mais da luta, das lutas em si, mas o restante não conseguiu me prender, cara. Chegou a ser arrastado o filme em muitos momentos, tá? Pouquíssimos momentos ali que realmente te prendeu o filme. E aí eu fui na companhia da minha filha, né, de 6 anos, ela gostou do filme, né? E também fui na companhia do meu sobrinho, da namorada dele. Meu sobrinho, ele é mais novo, né, tem 21 anos apenas e não pegou lá aquele negócio de Cavaleiro Zodíaco, mas assistiu o desenho e não é tão fã quanto eu, e ele não gostou do filme. E aí a namorada dele, que não é nada fã, nunca viu nada sobre Cavaleiro Zodíaco, e ela gostou do filme. Bom, dados aí para você ver mais ou menos, botar na balança aí, né, o diferente público, né? Bom, é isso. O que eu tenho para dizer é que eu gostei só de alguns elementos, né? Gostei da Marin, a Marin ficou muito boa. Gostei do personagem Seiya, né? A armadura detestei. Eu acho que só foi isso, né? O resto realmente é muito decepcionante. O roteiro é bem fraco. As motivações dos personagens é bem fraca, né? Principalmente as motivações dos vilões, tá? É bem fraco. E é isso. Não sei como é que vai ser o futuro desse Cavaleiro Zodíaco live action, mas talvez se você for no cinema, né, der o dinheiro para Toei e fizer o barulho, né, na internet, talvez a Toei anime de fazer outro filme melhor, né, consiga trazer mais elementos da série clássica. Não sei, né? Vamos esperar aí para que, se tiver uma continuação, né, seja melhor, porque essa, na minha opinião, foi bem fraca. Pode falar aí nos comentários aí o que você achou do filme. Bom, isso aqui é um review de uma pessoa que não é especialista em cinema, só dei minha opinião aqui, os pontos fortes, os pontos que eu gostei, os pontos que eu não gostei, né? Algo bem amador, digamos assim, mas, né, foi a minha experiência. Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, comente aí o que você achou, se você gostou ou não, tá? E é isso. Então, galera, se inscrevam no canal aí, e é isso. Vejo vocês no próximo vídeo, e valeu!